Fala aí, galera, mais uma aula aí pra vocês, beleza? Isso, tema de hoje, crise do feudalismo, né, senhores? Isso aqui, ó, importantíssimo, né? Você estender ali, ó, do século XI a mais ou menos o século XIV, né? Você vai ter aí uma crise profunda na Europa e você vai entender os pontos principais dessa crise agora. Senhores, então, vamos relembrar um pouco o que era feudalismo, né? Era aquele sistema descentralizado, né, baseado na mão de obra servil, né? Um sistema em que a nobreza era bastante poderosa porque tinha os senhores feudais, né? Um sistema em que a terra era definida em manso senhorial, manso servil e manso comunal, que era onde realizava as trocas comerciais, né? Era uma economia que já contava com moedas, né? Era uma economia monetária, mas que ainda em algumas relações econômicas praticava o escambo, né? É um momento em que a Europa ela se ruraliza, né? Com a queda do Império Romano, então ou seja, você vai ter um processo de ruralização na Europa. É o momento em que a Igreja Católica se expande, a gente vai falar um pouco disso aqui nessa aula, né? Mas esse sistema ele deixa algumas arestas, né, em aberto que são fundamentais para se entender a crise. Por exemplo, senhores, né, quando eu falo da crise econômica, né, do feudalismo, entenda que eu falo de uma crise agrícola. Tá? Você tem um Estado europeu, você tem, né, os reinos os reinos católicos mesmo, extremamente dependentes da economia do campo, né, com uma industrialização bem tardia, tanto que aqui a indústria era manufatureira, né, indústria das mãos, indústria da manufatura, né, então você tem uma economia extremamente dependente do campo por conta da crise agrícola, né, e aí a ideia de quando você depende de uma fonte só econômica é uma ideia muito ruim, porque quando essa fonte, né, ela entra em crise, ela leva todo o seu sistema junto, né, toda a sua estrutura junto, porque era extremamente dependente do campo, né, as relações feudais eram relações que se concentravam no campo, tá? Então, ou seja, quando eu falo de crise agrícola, eu dou esse destaque porque foi o estopim para a crise econômica do feudalismo, né? A gente vai entender mais para frente como essa crise agrícola ela vai se intensificando ao longo do tempo. Tranquilo? Então, ou seja, obviamente o próprio sistema, né, quando evidencia uma crise, ele cria novas necessidades econômicas. E o que seriam, professor, novas necessidades econômicas? Primeira, transformação do modo produtivo é fundamental, tá? Em momentos de crise econômica. Novas rotas comerciais, que é o que vai começar a acontecer aqui também, tranquilo? Novas dinâmicas de mão de obra, né? Pessoas estão nascendo na Europa, você vai entender que a crise do feudalismo, há um crescimento demográfico absurdo, uma taxa de natalidade absurda na Europa nesse momento também. Então, ou seja, mais pessoas precisando de emprego, mais pessoas precisando de alimento, mais pessoas precisando de terra, né? Então, tudo isso contribui, tá, para uma estrutura, né, senhores? E aí cabe lembrar, numa casa que cabe 10 mil pessoas, né, necessariamente vão caber 10 milhões? Óbvio que não, a mesma coisa é a Europa, né? Essas relações no campo não estavam preparadas para o crescimento demográfico que ia acontecer a partir ali do século VII, século VIII. Tranquilo isso? Então, ou seja, essas novas necessidades econômicas, tá, além da crise agrícola, se faz pelo aumento populacional que a Europa vai experimentar. Beleza isso? Senhores, necessidade de novas rotas comerciais, né? É o momento que a Europa começa a tomar novas relações com o Oriente, tá? A gente vai ter ali regiões, por exemplo, como Itália, né? Que estavam na península do Mar Mediterrâneo, fazendo relações comerciais com o Oriente, trocas culturais, né? Busca por riquezas, né? Necessidade de um escoamento da produção, um comércio marítimo ali que vai começar a acontecer na Europa, né? Então são essas novas rotas comerciais pelo mar, já que pela terra estávamos enfrentando a crise da agricultura. Tranquilo isso? Obviamente, associada a essa crise econômica, você vai ter a crise política, tá? Você vai ter automaticamente um enfraquecimento da nobreza, né? Esse enfraquecimento da nobreza, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque se a nobreza é a classe que mais manda no feudalismo, ela se enfraquece. As classes que mais querem mandar vão subindo, né? E guarda a informação que era uma economia que começa a se monetarizar bastante, porque você vai entender que alguém vai surgir nesse momento.
tá? Bom, e automaticamente enfraquecimento da nobreza é enfraquecimento dos senhores feudais. Tranquilo isso? Você vai ter, óbvio, senhores, com essa crise agrícola, você vai ter o processo da fome, né? E aí automaticamente você vai ter uma perda de mão de obra. Obviamente por conta de quê? Da fome, né? Muitas pessoas morriam de fome na Europa, né? Morriam em torno da miséria, tá? Que muitas vezes havia uma escassez de alimento para essas pessoas. Beleza isso, senhores? Então, veja que essa crise da Europa aqui, né? Eu tô falando primeiro da crise, novos fatores vão surgir aqui mais para frente. Tranquilo isso? Além dos fatores econômicos e políticos, senhores, nós podemos falar também de fatores sociais, tá? Que vão entrar também em crise. Primeiro, você vai ter novas formas de pensamento, tá? E essa nova forma de pensamento, ela tem um nome chamado tomismo, né, professor? O que seria essa forma do tomismo? É a filosofia de São Tomás de Aquino. E olha o que São Tomás de Aquino vai dizer. São Tomás de Aquino vai dizer que a salvação, tá? Entenda, num período de crise, São Tomás de Aquino vai dizer que a salvação está na mão do homem. Senhores, entenda que é uma transformação social absurda. Porque até então, a transformação estava na mão de quem? De Deus. Quando vem o santo dizendo que a salvação está na mão do homem, né? Essa doutrina chamada tomismo, porque descende de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino começa a trazer uma nova luz ao próprio clero e aos seguidores dessa igreja católica. Além disso, né, São Tomás de Aquino também é um dos responsáveis pela expansão universitária da Europa, porque ele vai fundar um modelo de universidade chamado escolástica. Beleza? Escolástica, senhores, é um método de ensino que se baseia no seguinte: bom, o professor ele vai lá na universidade, né? Ele seleciona um texto para que os seus estudantes leiam. Tá? O estudante vem com esse texto lido e debate em sala de aula. No final do debate, chega-se a uma conclusão sobre esse texto. Então, ou seja, você tem uma liberdade de pensamento dentro dessa filosofia da escolástica. Beleza isso? Tá? E associado a esse processo também, a Igreja Católica, quando enxerga isso tudo, né, ela percebe que não está mais monopolizando muita coisa. Essa foi a porrada que a igreja tomou. A segunda é quando você tem as cruzadas. Professor, o que eram cruzadas? Expedições militares comandadas pela igreja com o objetivo de expandir a fé e conquistar terras, elas começam a dar errado. A cruzada dos mendigos deu errado, a cruzada dos nobres deu errado. Por que que deu errado, professor? Porque nem toda a população aceitava o mandonismo da Igreja Católica. A gente cria-se uma falsa ideia, né, de que a Igreja Católica é a toda poderosa da Idade Média. Cuidado que em algumas regiões a igreja não obtém sucesso. Né? A historiografia dominante dá muito ênfase à Igreja Católica no período medieval, mas cuidado que ainda tem muito politeísta. Né? E detalhe, olha aí, nós estamos retomando contato com o Oriente, que uma boa parte ou é muçulmano, né, ou de fato é politeísta ou é judeu. Tranquilo isso? Então, as expedições cruzadistas, né, as ideias de expansão, conquista de terra da Igreja Católica, elas também dão errado e mergulham a igreja numa profunda crise. Né? Então, crise de pensamento por conta da valorização, né, da salvação na mão do homem, crise econômica e social por conta da derrota nas cruzadas, né? A expansão do ensino universitário com a escolástica e também podemos botar aqui avanço da ciência, né? Então, assim, muitas coisas a igreja já não podia mais responder, a igreja não conseguia, tá, responder, beleza isso? Então, senhores, é importante você entender tudo que está acontecendo aqui. Além, né, desse processo todo, né, no caso, além não, mas para adicionar toda essa crise, senhores, a gente vai ter peste negra, né? Aí a peste negra, peste bubônica, né? E o que era a peste negra? A peste negra foi uma epidemia, né? Uma epidemia na Europa que matou milhares de pessoas, né? A peste negra, ela surgiu da origem da urina do rato, né? A peste negra, ela surge aí de uma doença transmissível a partir dos ratos, que eram muito presentes, especialmente aonde? No Reino Franco. O Reino Franco tinha muito rato, tá? Para quem não sabe, achar os impérios católicos eram limpos, mentira, tá? O Reino Franco tinha
muito rato. Tanto que hoje em dia, a capital dos ratos é o quê? Paris. Beleza isso? Então, ou seja, senhores, você tem a peste negra como um processo de intensificação dessa crise. Você tem terras, por conta dessa doença, se tornando inférteis, tá? Você tem plantações se acabando com a peste negra. Você tem milhares de pessoas morrendo. Então, automaticamente, a nobreza se enfraquece, porque perde terra, perde mão de obra, tá? As rotas comerciais da peste negra começaram a ficar inviabilizadas nesse momento, porque a peste ela vai poluir, tá, o terreno, então, ou seja, quem passasse morrer, então as rotas comerciais também vão ficar abaladas e os camponeses, obviamente, sentindo a crise, vão fazer o que, gente? Rebeliões, né? Então, ou seja, a peste negra ela vem acompanhada de rebeliões camponesas. Só que aqui, senhores, eu estou falando o seguinte, né? Quando você tem esse cenário, ao mesmo tempo, de expansão científica e de peste negra, as relações sociais na Europa, elas vão se transformando no seguinte, olha aqui, ó. Entenda que quando se abate uma crise no campo, né? Quando se abate, quando se vai, né, para o campo, na queda do Império Romano, esse campo entra em crise, senhores, a Europa vai experimentar um renascimento comercial e urbano. Tranquilo isso? Professor, e o que é o renascimento comercial urbano? Renascimento das cidades, tá? Só que esse renascimento das cidades, cidade na Europa, se chamava burgo. Beleza? As cidades na Europa, elas se chamavam burgos. E quem ia morar nessas cidades seriam camponeses? Não, senhores. Seriam nobreses? Não, senhores. Quem ia morar nessas cidades eram os burgueses. E aí surge a burguesia. Senhores, então entenda que eu estou falando de uma nova classe social, né, que sai do campo em busca de melhores condições de vida. Nascem os burgueses. Beleza isso? Nasce a burguesia, tá? Então, de início, senhores, obviamente, a burguesia ela não tinha o poder da nobreza, né? Até porque muitas pessoas que iam para o burgo estavam em crise, em busca de novas alternativas. Só que com o passar do tempo a gente vai ver que isso vai melhorar. Por quê? Esses próprios burgueses, com esse renascimento comercial e urbano, eles vão intensificar a produção de moedas. Beleza isso? Esses próprios, né, burgueses vão trazer novas relações econômicas. Tranquilo isso? E aí a Europa começa a se transformar. Senhores, só que, além de todo esse processo, né, os nobres, né, eles precisam se reorganizar. Os nobres já entenderam que a terra está em crise. Os nobres já entenderam que as pessoas estão em crise. Os nobres já entenderam que a religião está passando por um momento um pouco conturbado e que está vendo o avanço da ciência. O que os nobres entendem? Que era inevitável que transformações fossem acontecer. E o que os nobres vão fazer? Vão propor aliança com os burgueses, tá? Entenda que o nobre, né, ele é um ferrenho defensor da igreja, tá? E também vão contar com a burguesia, entendendo que essas relações econômicas vão ser benéficas. Então, ou seja, senhores, eu posso adicionar aqui também, né, uma nova dinâmica de urbanização e formação das cidades. Então agora, eu não falo em ruralização, eu falo em urbanização, formação do meio urbano. Então, senhores, entenda que é um processo de intensa
transformação na Europa, né? Você tem aí novas formas de pensamento, você tem o surgimento, o refortalecimento das cidades, né? Você tem comércio com o Oriente, você tem as derrotas das cruzadas da Igreja Católica, né? Então, o auge do feudalismo é acompanhado do início do seu processo de crise, tá? Então, e essa fuga para as cidades é justamente fugindo do quê? Da própria peste negra que ataca o campo nesse momento, né? Os camponeses, né, nas rebeliões, tá? Não era só rebeliões porque estavam morrendo, não. Era porque estavam com fome, tá? Era porque estavam desempregados, beleza? Era porque suas famílias estavam morrendo. E esses caras vão olhar para isso tudo e vão entender que a Europa, ela precisa se transformar. Beleza, é isso, gente? Bom, além desse processo, né, a nobreza vai entender que com o fortalecimento da burguesia, a sua autoridade estava ameaçada, né? Agora os senhores feudais, eles não chegavam assim, não, porque eu vou mandar agora nas cidades. Não, tá? Não vai mandar assim nas cidades como você acha, tá? Essa baixa Idade Média, essa crise do feudalismo, né? Crise do feudalismo e baixa Idade Média é a mesma coisa, porque é o período de crise, tá? A Idade Média, ela é marcada pelo sistema feudal. A nobreza ela não vai chegar mais mandando, né, dessa forma. A nobreza vai entender que a burguesia também vai ter suas demandas, tá? E a nobreza vai propor uma aliança com a burguesia. Só que a nobreza, senhores, ela é malandra, tá? A nobreza vai entender que com a expansão dos burgueses, né, essa aliança ela não poderia ser tão eficaz. Por quê? Dois objetivos da nobreza: não perder o seu poder. Aí dentro de não perder o poder, tá? Perder terras, perder status, perder mão de obra, perder economia, tá? Dentro da igreja, que estava atrelada a essa nobreza, não perder o seu poder de influência social, né? Não perder as suas terras, que foi uma coisa inevitável por conta da peste negra, mas haviam outras medidas para que essa crise que essa crise diminuísse, beleza isso? Então, quando essas classes antigas começam a entender que uma classe nova está surgindo e que essa classe nova também aceita essa aliança, a nobreza entende, olha, a gente tem que pegar um dos nossos, né? Óbvio, a gente tem que pegar um da gente e botar no poder, né? E o que eu quero dizer com isso? É o momento em que na Europa, ó, uma figura se torna importantíssima, que são os reis, né? E por que, professor, então, que esses reis vão surgir? Porque esses reis, eles precisam fazer o quê, senhores? Rivalidades entre campo e cidade, rivalidades entre nobres e burgueses, rivalidade entre igreja, muçulmano, politeísta, né? Tudo isso está acontecendo nesse momento. O que o rei vinha fazer para acabar com essa crise? Centralizar o poder. A nobreza entendeu que ela precisava se aliar ao rei, que ela precisava se centralizar ao rei. Para quê, senhores? Óbvio, para garantir que o seu poder não fosse perdido. Por quê? O rei nada mais é do que um nobre extremamente poderoso. Então, ou seja, quando você vê, né, esse processo na Europa, senhores, o rei, ele vai centralizar o poder. E o rei vai virar a principal figura política. E o rei vai dizer que ele é o Estado. E o que é Estado? Órgão que administra a sociedade. Uma vez o Estado sendo rei, nascem os Estados modernos. Beleza isso? E senhores, uma vez nascendo os Estados modernos, quando os turco-otomanos tomam Constantinopla em 1453, século XV, né? E o que era, professor? Constantinopla era, né, a principal passagem comercial entre Ocidente e Oriente, agora bloqueada. A crise na Europa aumenta, porque as relações comerciais com o Oriente vão ser gravemente prejudicadas. E aí o rei precisa trazer novas alternativas. Então, quando há a tomada de Constantinopla, foi o marco do fim
do período medieval ou fim da Idade Média. Tranquilo isso, senhores? Beleza? Então, assim, ó, nasce a Idade Moderna. Beijo em todos, até a próxima. Tchau, tchau.